Nos últimos anos, os programas de reformas de casas invadiram a TV, e apesar de existirem alguns totalmente brasileiros, grande parte deles são gravados nos Estados Unidos. O fenômeno televisivo fez com que o público em geral tomasse conhecimento da maneira como os americanos constroem suas casas e também da grande diferença que existe da forma como as casas brasileiras são construídas. Mesmo antes desses programas, através dos filmes e séries produzidas nos Estados Unidos, muitos já tinham se dado conta da imensa diferença. Enquanto por aqui utilizamos muito tijolo, concreto e reboco, nos Estados Unidos a madeira predomina. Muito além dos tipos de materiais, os sistemas construtivos são completamente diferentes. Mas afinal de contas, por que as casas dos Estados Unidos são construídas com materiais e de maneira tão diferente do Brasil? Quais são as principais diferenças entre um sistema e outro? E será que as casas de madeira são menos resistentes do que as nossas de alvenaria? Se você quiser saber as respostas, é só assistir esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a diferença entre casas brasileiras e americanas. Não é preciso se aprofundar muito para encontrar as diferenças entre casas brasileiras e americanas. Basta uma olhada no exterior de uma casa para as primeiras diferenças saltarem à vista. Elas começam já no quintal, onde as casas americanas são tipicamente livres de muros e portões, com grandes gramados. Em contraste, as casas brasileiras, em sua maioria, possuem muros altos e portões para proteção. Mas as diferenças vão muito além, passando pelos materiais e métodos construtivos. Para entendermos o porquê dessa diferença, precisamos voltar no tempo, pois a formação de cada um dos países tem mais a ver com essa variação do que podemos imaginar. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos foram colônias de potências europeias, porém de maneiras diferentes. Enquanto o Brasil inteiro foi colonizado apenas por Portugal, os Estados Unidos tiveram partes de seus territórios ocupados por ingleses, holandeses, franceses, espanhóis e até suecos. Esse primeiro fator fez com que no Brasil todas as construções fossem feitas seguindo o estilo adotado em Portugal, que já tinha a tradição de utilizar pedra e cal. Nos Estados Unidos, por sua vez, vários estilos diferentes surgiram, como por exemplo na Nova Inglaterra, onde o estilo inglês predominava nas construções de madeira, e na região norte de Nova Jersey, onde os colonos holandeses construíram casas utilizando a pedra como principal material. Essas diferenças foram determinantes no estilo de arquitetura de cada país, mas também houve outro fator muito importante. Numa época onde o transporte de materiais entre Europa e América era impensável, os colonizadores precisaram se adequar aos materiais disponíveis e às condições climáticas de cada lugar. Enquanto no Brasil a ocupação do território começou por regiões litorâneas, onde predominava a Mata Atlântica e o clima tropical, nos Estados Unidos, apesar de também começarem pelas costas, o avanço para dentro do território foi mais rápido e o clima era bem diferente, com invernos muito rigorosos. A diferença de clima levou a necessidades diferentes de tempo de construção, com o clima brasileiro permitindo construções mais demoradas e o frio do norte obrigando os colonos a construírem rapidamente para terem abrigo na estação mais fria. Além disso, no Brasil, as árvores disponíveis eram inadequadas para a produção de tábuas e pilares de madeira, por serem baixas e com muitos galhos. Por sua vez, o território dos Estados Unidos estava coberto por uma imensa floresta de pinheiros, altos e em condições ideais para se transformarem em material de construção. O Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, também possuía barro e argila em grande quantidade, o que favoreceu as construções com materiais que já eram utilizados em Portugal e construções do mesmo estilo. Esses materiais também são mais adequados para climas quentes, por ajudarem a reter o calor. Por outro lado, a madeira abundante nos Estados Unidos é um excelente material para ambientes frios. Com o passar do tempo, o surgimento de novas tecnologias e materiais, os sistemas construtivos de cada país evoluíram de maneira significativa, mas a predominância dos materiais utilizados desde o princípio se mantém até os dias de hoje e são os que tornam as casas de Estados Unidos e Brasil tão diferentes. Mas quais são essas diferenças?
As primeiras diferenças começam já na fundação das casas. No Brasil, para suportar o grande peso da estrutura, composta principalmente por concreto, tijolos e uma camada de reboco que pode atingir alguns centímetros de espessura, dependendo do caso, é necessário construir uma fundação com certa profundidade. A fundação tem o objetivo de transferir todo o peso da construção para o terreno e também leva em conta o tipo de solo onde a obra será feita, e quanto mais profunda estiver a camada de solo, mais dura ela tende a ser e, portanto, capaz de suportar mais peso. Por isso, se você já viu alguma obra bem no começo aqui no Brasil, já percebeu que geralmente são escavados alguns buracos com profundidades muitas vezes superior a 2 metros para apoiar todo o peso da casa em uma camada mais profunda do solo. Já nos Estados Unidos, principalmente em função da utilização das paredes de madeira, que veremos daqui a pouco, e de características do solo, as fundações são executadas de maneira diferente, sendo a mais comum a construção de uma grande laje, chamada de radier. Esse tipo de fundação tem a vantagem de ser executada mais rapidamente, pois exige menos escavação, menor mão de obra, tanto de carpinteiros, pedreiros e armadores, o que reflete também em um custo menor. Claro que não é possível dizer que todas as casas dos Estados Unidos são construídas com esse tipo de fundação, pois em algumas regiões as características do solo e também condições climáticas, como a ocorrência de furacões, obrigam a construção de fundações profundas, mais semelhantes às utilizadas na maioria das casas no Brasil. O mesmo pode ser dito do contrário, pois no Brasil as fundações do tipo radier estão se popularizando e se tornando uma opção viável para alguns tipos de construções. E na medida em que as obras começam a sair do chão, as diferenças se tornam mais evidentes. As casas americanas, em sua maioria, utilizam a madeira como principal elemento estrutural, ou seja, o material que dará sustentação à construção. O sistema de construção, chamado wood frame, ou quadro de madeira em português, utiliza perfis de madeira maciça para a montagem dos quadros e uma chapa fabricada de madeira para o fechamento. O material mais comum para esse fechamento é chamado OSB, mas também existem opções de utilização de placas de gesso revestidas por um papel, popularmente conhecidas como gesso acartonado. A principal vantagem desse sistema, além de pesar menos, é a possibilidade de utilização do interior das paredes, seja para a colocação de materiais isolantes, como a fibra de vidro, ou as passagens de cabos e tubulações. O sistema também é extremamente vantajoso em caso de reformas e remodelações, permitindo mudar praticamente toda a divisão interna da casa. Por sua vez, no Brasil, o principal material utilizado na construção de paredes são os tijolos e blocos. Esses materiais, que geralmente são fabricados com concreto ou cerâmica, além de serem mais pesados do que a madeira, exigem a utilização de argamassa para assentamento e a construção de elementos estruturais, como colunas ou vigas de concreto armado, que também ajudam no aumento de peso da estrutura. Até existem técnicas construtivas de alvenaria estrutural, que preenche o interior dos blocos com um material semelhante ao concreto, um processo mais rápido, mas que não torna a estrutura mais leve e nem permite grandes mudanças na divisão interna de uma construção, como acontece nos Estados Unidos. A utilização de madeira no lugar do concreto armado também facilita a construção de elementos como escadas. Enquanto fazer uma escada de maneira tradicional brasileira envolve a construção de formas de madeira, armação de ferro e lançamento de concreto num processo que leva dias ou semanas, nos Estados Unidos, utilizando madeira e as ferramentas adequadas, é possível construir uma escada em apenas algumas horas. Na parte superior das casas, a diferença continua grande, embora seja nos telhados onde nós brasileiros mais utilizamos madeira em toda a construção de uma casa. Mas antes de falarmos dos telhados, precisamos dar uma olhada nas lajes, que também são bem diferentes. Segundo o site da Votorantim Cimentos, o sistema de lajes mais utilizado no Brasil ainda é o da laje maciça. Essa laje nada mais é do que uma grande placa de concreto armado moldada diretamente na obra. Nesse sistema, muito parecido com a da escada, é necessário montar as formas, fazer o escoramento, colocar a armação e lançar o concreto. Como você já deve imaginar, o peso é enorme, principalmente se comparado com a madeira. Para dar uma ideia, um pedaço de laje de 1 metro quadrado com apenas 10 centímetros de espessura, fabricado em concreto armado, pesa aproximadamente 250 quilos. O mesmo pedaço, se fosse construído todo com madeira pinus, pesaria aproximadamente 50 quilos,
Isso considerando madeira maciça, porém como as lajes são fabricadas em um sistema semelhante de perfis e painéis, o peso é ainda menor. Sem falar que nesse sistema também é possível passar toda a fiação e tubulações de maneira muito mais fácil do que nas lajes de concreto. E logo acima das lajes, onde estão os telhados, as diferenças, como já mencionei, também existem. No Brasil, o mais comum é construir uma estrutura de madeira para acomodar e suportar o peso das telhas, que quase sempre são de cerâmica. Já nos Estados Unidos, mesmo as partes inclinadas são fabricadas no mesmo sistema das paredes, o que permite um grande ganho de espaço. Enquanto no Brasil a estrutura do telhado ocupa um espaço de pouca utilidade, nas casas americanas é comum ver cômodos com o teto inclinado, pois estão justamente logo abaixo do telhado. Na parte externa, a diferença de materiais também é visível, com a utilização de telhas de vários materiais, como ardósia, madeira maciça, concreto e metais. Além das diferenças estruturais e da utilização de diferentes materiais, as casas americanas e brasileiras ainda possuem diferenças arquitetônicas que refletem o estilo de vida e a cultura de cada país. Tradicionalmente, as casas americanas possuem maior integração entre seus ambientes, sem muita distinção de áreas sociais e privadas dos moradores. Por lá, não é estranho que a porta de um quarto saia diretamente da sala, enquanto no Brasil, o mais normal é uma separação dessas áreas, com os dormitórios ficando em uma parte da casa que não se comunica com a sala ou demais ambientes. Essa diferença já foi maior, pois alguns elementos típicos da arquitetura americana foram ou estão sendo incorporados nos projetos brasileiros. Um bom exemplo é o que chamamos de cozinha americana, que é uma cozinha aberta, totalmente integrada com a sala. Também existem as diferenças estéticas, principalmente nos acabamentos. Provavelmente você já reparou que nos Estados Unidos a utilização de papéis de parede para o acabamento é comum, enquanto no Brasil ainda utilizamos na maioria das vezes o processo de pintura, que envolve a aplicação de camadas de regularização e várias demãos de pintura. As diferenças nesse quesito também são bem visíveis externamente, com estilos completamente diferentes. Nos Estados Unidos, as casas são mais clássicas, e principalmente pelo fato de que quase sempre são construídas por construtoras para depois serem vendidas aos proprietários que vão morar, as casas acabam se parecendo muito. Já no Brasil, muitos proprietários compram o terreno e se encarregam de construir a casa, conforme seu gosto, contratando arquitetos para desenharem tudo à medida. Mas no final das contas, qual delas é melhor? Não se trata de escolher um tipo de construção como melhor, pois cada um possui vantagens e desvantagens e foram desenvolvidos e adequados ao longo de muito tempo de acordo com as características de cada local e os materiais disponíveis. Segundo estatísticas do próprio governo federal dos Estados Unidos, um trabalhador da construção civil no país ganha em média $46.350 por ano. O que significa que manter a construção de uma obra por um ano, com 3 funcionários, poderia custar somente em mão de obra quase $150 mil. Por esse motivo, a indústria da construção americana precisou se adaptar para que as construções fossem feitas no menor tempo possível, com muitos materiais pré-fabricados, que são apenas montados no local. Podemos dizer que tudo é pensado para ganhar tempo na construção e reduzir custos. Já no Brasil, temos um cenário diferente, onde os materiais são mais caros e a mão de obra é mais barata. O salário médio de um pedreiro no Brasil é de cerca de R$ 2.100 por mês. Portanto, mesmo que determinados serviços demorem muito mais do que nos Estados Unidos e sejam feitos de forma quase artesanal, ainda sai mais barato do que comprar materiais que permitam a execução mais rápida. Fora isso, os materiais utilizados em cada país foram desenvolvidos ao longo do tempo para melhor desempenho nas condições de cada um. A madeira desempenha um papel importante durante a maior parte do ano nas regiões mais frias e também se mostra um material melhor em condições de terremoto. No caso brasileiro, temos a utilização de materiais que são mais resistentes ao clima do país e ajudam a baixar a temperatura no interior, além de não termos o risco de terremotos e furacões, como acontece em parte do território americano. Nem mesmo no quesito resistência é possível afirmar que existe um sistema melhor que o outro, pois por mais que possa parecer que as casas brasileiras sejam mais resistentes ao passar do tempo,
Nos Estados Unidos, os materiais utilizados permitem a troca de algumas partes sem grandes mudanças estruturais, o que faz com que a manutenção adequada, tanto a casa americana quanto a brasileira, alcancem uma vida útil muito próxima, que fica entre 50 e 80 anos. Uma grande diferença que não dá para ser apontada como vantagem, mas que é interessante, é a possibilidade de mudar uma casa de lugar. É muito provável que você já tenha visto alguma cena de uma casa inteira sendo transportada de um lugar para outro em um caminhão. Além das diferenças nas casas, existem várias outras entre Brasil e Estados Unidos. E uma bem interessante é a diferença dos caminhões. Se você quiser saber por que os caminhões brasileiros e americanos são tão diferentes, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.